Oi, oi, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o uso do meu primeiro arquétipo e como ele fez mudar tudo na minha vida. E eu já quero deixar uma pergunta pra vocês. Você tem medo de ser transformado? Se você tiver, é melhor passar longe desse arquétipo. Não lembro exatamente em qual vídeo, mas eu já contei pra vocês qual é o arquétipo que eu estava usando e eu expliquei mais ou menos como que ele funciona. Mas eu decidi fazer um vídeo só pra ele, porque foi o meu primeiro arquétipo, eu não acreditava em nada disso e, além de tudo, ele me transformou realmente, de dentro pra fora. Quem tá meio perdido, o arquétipo que eu uso é o arquétipo da borboleta. É um arquétipo de transformação. E eu achava que o arquétipo você escolhia utilizar. Então comecei a buscar um monte de arquétipo, ver qual que era o melhor pra mim, sendo que na verdade um deles já tinha me escolhido e eu não fazia ideia de como isso funcionava. O primeiro ponto que eu quero deixar pra vocês é: às vezes os arquétipos escolhem vocês. E eu vou explicar como foi a minha história, vocês vão entender direitinho. Como eu já contei pra vocês em alguns vídeos, eu já estava buscando o caminho de menor resistência para a expansão da minha consciência. Nas minhas meditações, eu vinha pedindo esse caminho de menor resistência. Eu fui tentando entender os sinais que a vida me mostrava. Eu comecei a reparar nas sincronicidades que apareciam em relação a borboletas. Então começou assim. Na rua para fazer qualquer coisa, eu vi uma borboleta passando. E aí eu já tinha ouvido falar que borboleta era um bom presságio, era sorte, enfim. E eu ficava, olha, borboleta legal, ok. E aí começou a aparecer com mais frequência. Eu comecei a notar em vários lugares a borboleta. Era na parede, no meu prédio. Eu via, às vezes, aquelas borboletas grandes, bonitas, coloridas, assim, na parede do meu prédio, de noite, de dia. E de noite é tão incomum a gente ver borboleta, né? Eu comecei a ver várias vezes. E no banheiro da minha casa, eu nunca tinha notado, mas nos ladrilhos tem umas borboletinhas pequenininhas. Eu comecei a reparar, eu falei, epa, peraí. Assistia algum vídeo, alguma coisa e tinha lá as borboletas. E eu comecei a notar que elas estavam aparecendo bastante pra mim. E aí, né, não tava entendendo que aquilo era um sinal. Fui deixando passar. E eu resolvi, depois de perceber que as borboletas vinham se apresentando pra mim bastante, eu resolvi procurar no YouTube mesmo o significado do arquétipo da borboleta. E foi aí que eu entendi o porquê que ela estava aparecendo para mim. Se você for procurar, a borboleta ela vai ser um significado de transformação. Mas não é aquela transformação rasa, é uma transformação profunda. Por quê? Porque a borboleta ela não nasce borboleta, ela nasce lagarta. Então, você começa a entender que a transformação vem de dentro para fora. E foi assim que eu comecei a perceber o porquê que eu estava recebendo a energia da borboleta. A borboleta, quando ela é lagarta, ela é apegada à terra. A lagarta rasteja, não voa, nem nada. E tudo que é apegado à terra é bem material. Então, se você é uma pessoa extremamente material, uma pessoa que é apegada a alguns costumes, a alguns paradigmas, algumas crenças, você pode estar na forma de lagarta. E quando ela volta para dentro de si mesma, se enrola no casulo e vira borboleta, ela vira um ser sutil, ela vira um ser desapegado, um ser livre. Então, o que vocês têm que entender é, a lagarta, quando ela se transforma em borboleta, ela mergulha no autoconhecimento. Ela mergulha na busca de ser quem ela é. E foi exatamente nesse momento que eu encontrei a borboleta, o arquétipo da borboleta. Era quando eu estava buscando me autoconhecer, me autoanalisar. Foi num período em que eu não sabia o que fazer da minha vida, estava completamente perdida. Sabia como agir na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha carreira, no canal, eu não sabia nada. E aí eu comecei a entender que eu precisava de uma autoanálise. E comecei a aderir o arquétipo da borboleta para mim. Quando a gente nasce, é como se a gente fosse uma esponja. A gente vai aderindo a crenças, costumes, limitações que a gente absorve do mundo externo. E aí chega num momento na nossa vida que a gente não sabe mais o que é nosso e o que foi absorvido por outros. Exatamente assim que eu me encontrava. Eu cheguei a um ponto da minha vida que não sabia se as minhas atitudes eram minhas ou se eram resultado daquilo que eu absorvi de fora. Né? É claro que eu tenho livre-arbítrio, a gente faz o que quer da vida, mas chegou um momento que eu precisava me conhecer. Eu fui conhecendo um mundo de novas possibilidades e eu fui entendendo que não tem nada demais em ser quem eu sou.
mas eu precisei mergulhar para dentro de mim para entender quem eu sou. A borboleta, ela busca a sua própria essência dentro de si mesma, sem ouvir as outras pessoas, sem ouvir o mundo externo. A borboleta, para ela entender quem ela é, ela mergulha na sua própria essência. Ela mergulha dentro de si mesma. Ela não vai buscar informações fora. E eu tava assim, gente. Eu tava buscando validação de fora o tempo todo. Foi aí que eu entendi que a gente só precisa de si mesmo. Você não precisa de mais ninguém. Você conviver, você ter pessoas por perto, é ótimo. É amor. Não precisa de validação. Você não precisa de outras pessoas para ser quem você é. Você, dentro de si mesmo, já sabe quem você é. Só que você precisa mergulhar para encontrar. Poderia ter me identificado com um arquétipo melhor naquele momento em que eu tava. Porque a borboleta, ela é um arquétipo que fala de transformação. E a transformação com a expansão da consciência tem tudo a ver. A expansão da consciência é uma transformação diária, é um modo de viver. Você precisa entender pouco a pouco, dia após dia, você precisa vivenciar aquilo, você precisa se transformar dentro de si mesma. Eu comecei a falar pra mim mesma que eu tava me transformando dentro do meu próprio eixo. Você começa a ter a transformação dentro de si. Você não vê as coisas se transformando fora. Você vê a transformação acontecendo dentro. E é aí que as coisas começam a acontecer do lado de fora, porque o dentro mudou. Então o fora começa a ler você de outra forma e as coisas começam a mudar. Eu vou falar pra vocês o que mudou de fato na minha vida. A primeira coisa foi a questão da transformação, que eu olhei pra dentro de mim mesma e eu vi que o que era meu, o que era eu, não era algo que eu queria ser. E eu comecei a mudar pouco a pouco. É uma mudança natural. Você começa a sentir que você necessita mudar. Você não muda porque tem alguém reclamando de você ou porque você acha que não vai ser bom para outras pessoas. Você muda porque você não se reconhece mais. Aquela pessoa que você foi até ali não te basta mais. Você precisa mudar. Já utilizando o arquétipo da borboleta, eu tive a oportunidade de fazer a constelação familiar e eu consegui entender na constelação qual era o início da mudança, onde que eu precisaria mudar primeiro. E eu mudei como pessoa, eu sinto essa mudança e eu não tenho vergonha nenhuma de falar pra vocês que a pessoa que eu era há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, não é a pessoa que eu sou hoje. Eu sinto que às vezes dá até um pouco de vergonha em ver algumas situações que eu... Não que eu causei, mas situações que eu acabei passando e atitudes que eu tive porque eu não sabia como reagir. Então, a mudança, gente, é forte. E é claro que eu não cheguei nem perto de me orgulhar 100% de quem eu sou ainda. Mas eu sei que eu tô melhorando. Bom, eu consegui também me ver como um ser infinito e não um ser finito. Um ser finito é a lagarta que tá presa à matéria. Um ser infinito é a borboleta. Eu não digo pra vocês que eu já sou borboleta, embora eu já tenha visto muitas mudanças. A transformação de ser finito para ser infinito é você reconhecer as suas plenas capacidades, é você reconhecer que você pode tudo, é você pensar como ser infinito. No uso do arquétipo, eu também comecei a segunda onda da ressonância harmônica e, como eu comentei pra vocês no meu relato de ressonância, veio com tudo, né, galera? Veio com tudo e foi aí que eu fui no lixo mesmo, que eu fui no chão, porque a onda varreu pra fora do tapete tudo aquilo que eu tinha escondido dentro de mim, tudo aquilo que eu não queria mostrar, ela me trouxe pra eu ver. Você quer mudança? Você tá buscando mudança? Então ok, você tem que resolver essas coisas. Você não pode deixar isso pra lá. Nesse caminho também, eu comecei a ter muitos sonhos com lagarta. Então eu sonhava com lagarta se rastejando na rua, no mato, enfim. E aí eu entendi que eu tava ali ainda como lagarta. Então eu tava no início do caminho, né? E depois esses sonhos foram parando. Eu consegui entender que aquilo era um sinal de que eu tava ali, apegada à matéria. De que eu tava presa dentro de mim mesma. E que pra eu conseguir ser quem eu quero ser, pra eu conseguir a liberdade que eu tanto desejo, eu precisaria de uma autoanálise. Então, também foi através dos sonhos que eu consegui fazer esse diagnóstico do que eu precisava fazer na minha vida. Eu fiquei 2 meses com esse arquétipo ativado no meu celular. Eu não ativei de outra forma, eu somente usei no celular e coloquei também na identidade visual do canal.
porque a borboleta, ela transformou tudo na minha vida e eu quero ele ali pra perto de mim sempre. Mas eu tenho alguns alertas pra vocês. Se você tá com medo de se transformar, se você tá com medo de entrar dentro de si mesma e varrer pra fora do tapete tudo aquilo que você acha que tá resolvido, mas não tá, então você não usa esse arquétipo, porque ele vai tirar de dentro de você tudo aquilo que tá encrostado para que você não consiga mudar. O arquétipo da borboleta vai trazer isso. Ele vai soltar as coisas que estão dentro de você que fazem com que você não se transforme. E não adianta que não vai ter mudança externa enquanto não tiver mudança interna. Cuidado em relação a esse arquétipo é que você não escolhe a transformação. A transformação ela vai vir em todas as áreas que forem necessário. Então vai ser no relacionamento, na área da sua família, vai ser na sua carreira, vai ser na sua transformação em relação ao dinheiro. Vai vir tudo o que precisar ser transformado. Não tem como você escolher. Ah, não, eu quero só que transforme a minha vida financeira. Não, isso não vai acontecer. Vai transformar tudo como um todo. Então é literalmente uma mudança geral. Tudo que precisar ser mudado, vai ser mudado. Eu quero deixar um último recadinho aqui, para quem está em dúvida do uso desse arquétipo. Entenda, para você alcançar a liberdade, você precisa olhar para dentro de si mesmo. A borboleta, ela é livre, a borboleta, ela é bonita, ela é leve, ela é sutil. E você precisa se transformar. Não tenha medo da transformação. A transformação é necessária, ela vai acontecer, seja você querendo ou não. Então, por que não você buscar essa transformação nesse momento em que você está buscando o autoconhecimento? Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que o arquétipo da borboleta pode fazer na sua vida e as mudanças que podem trazer na sua vida. Para mim, foi essencial o uso desse arquétipo. E se inscreva no nosso canal, por favor, curta, comente, compartilhe, para que eu consiga ter o feedback de vocês. Eu espero de verdade que você tenha gostado e que você tenha coragem de usar esse arquétipo, porque ele mudou a minha vida e eu espero que ele mude a sua também.